Amém, queridos. Só para dar um pouco mais esticar um pouco a apresentação, né? Como a pastora Cris falou, nós somos casados há 33 anos, 34 anos de noivo, ficamos noivos há 34 anos atrás, dia 13 agora, semana agora passada que passou, nós comemoramos 34 anos que nós ficamos noivos, né? E mais 4 anos de namoro, ou seja, nós estamos juntos já há 38 anos. 5 anos de namoro. Já levei uma aí. O Espírito... Gente, foi tão tremendo que hoje de manhã eu preguei aqui, e aí o Espírito Santo à tarde falou ao meu ouvido assim: mas você não falou isso, você devia ter falado assim, você devia ter falado isso. Olha, queridos, quem ama aqui está casado? Amém. Deixa eu só para mim entender um pouco. Quem é que é solteiro? Os solteiros, levanta a mão aqui. Tem bastante solteiros aqui. Mas a maioria é casada, amém? Vou fazer uma pergunta assim: quantos aqui gostam de estar casados? Quantos amam estar casados? Mas pastor, não é a mesma coisa? Então, esses dias atrás eu ouvi uma coisa interessante que marcou meu coração. Gostar é uma coisa, amar é diferente. Muitos gostam de estar casados. Eu vou falar para vocês que eu amo estar casado, e tem uma diferença. Quando nós gostamos de algo, eu vou dar um exemplo assim, às vezes até um exemplo até simples. Por exemplo, eu gosto de chocolate. Por que eu gosto de chocolate? Porque o chocolate me traz prazer, alegria, é gostoso. Mas o chocolate em si, ele tem algum sentimento por mim? Não. Então eu gosto de chocolate, eu não amo chocolate. Então quando nós falamos que nós gostamos do nosso cônjuge, é porque nós estamos esperando algo em troca. Então nós não podemos falar que nós apenas gostamos do nosso cônjuge, que nós precisamos falar que nós amamos o nosso cônjuge. Porque independente ou não, se ele trazer para nós alegria, satisfação ou prazer, nós amamos por decisão. Amém, queridos? Então o amor, ele é uma decisão. Eu decido amar a minha esposa. E durante a ministração eu vou falar um pouco sobre a decisão de amar, né? O que envolve essa decisão de amar. Mas como eu falei para vocês, eu amo estar casado, amo ministrar sobre famílias. Eu creio que é o nosso chamado principal, né? Nós somos pastores de área lá em Londrina, nós pastoreamos 18 células, todas praticamente de famílias. Nós temos uma célula apenas só de mulheres, né? Não jovens, são mulheres divorciadas, viúvas, mas a maioria são de casais, né? Então, nosso foco é a família. Por que Deus nos colocou esse chamado? Eu sempre falo, e também já ouvi falar isso, né? Que naquela área que você é mais provado, é onde que Deus vai mais te usar. Então, se você tem passado por situações difíceis no seu casamento, se prepare, porque Deus vai te usar nessa área. Amém, queridos? E Deus realmente nos usou, tem nos usado na questão da família, né? Por quê? Porque nós passamos um período muito difícil, porque quando nós nos casamos, no período do nosso namoro, né, até o primeiro para o segundo ano de casamento, nós não éramos convertidos. E o que eu falei hoje de manhã aqui, eu gostaria de repetir aqui. Quando nós casamos, nós não nos amávamos. Nós tínhamos sentimentos, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, que não era amor. E nós fomos compreender isso mais para frente. Nós viemos de famílias totalmente disfuncionais, né? A pastora Cris vem de uma família que não tinha totalmente, posso dizer assim, fora dos padrões normais. O pai dela, um homem alcoólatra, um homem violento, que falava muitas palavras que não tem nem como repetir aqui. E a mãe dela, muitas vezes falava para ela: olha, é melhor você ficar na rua do que você ficar dentro de casa. Proferia muitas palavras de maldição sobre a vida dela. E eu, de um lar, aparentemente um lar, né, quadradinho, né, de um lar, nasci num lar cristão, embora na minha adolescência acabei me afastando de Jesus, mas um lar aparentemente quadradinho, né? Eu falei, nunca me envolvi com bebidas, nunca me envolvi com drogas. E Deus nos une para um propósito. E quando nós, nesse período de namoro conturbado, muita confusão, quando nós resolvemos nos casamos, e logo nos primeiros meses, né, veio situações assim muito difíceis. Então eu falo assim: se há um casal que não era para estar junto hoje, esse casal somos nós. Mas se nós estamos juntos hoje, porque Deus fez um milagre na nossa vida, transformou a nossa vida quando Jesus entrou no nosso coração. Então nós somos
testemunhas vivas do que Deus pode fazer num casamento. Pastora Cris, mesmo não conhecendo a palavra, mesmo não conhecendo Jesus, ela falou assim, Deus, uma oração sincera que ela fez a Deus, falou, Deus, se um dia for para mim casar com um homem, que esse homem não beba. Esse foi o único pedido dela. Falou, ninguém mandou ela não pedir um homem bonito, ninguém mandou ela não pedir um homem rico, ela só queria um homem que não bebesse. E eu nem orar eu orei. E Deus me deu um presente maravilhoso, que é minha esposa. Mas eu queria falar, principalmente para os solteiros aqui. Peça para Deus. A minha filha, a que é casada, ela aprendeu isso. Nós pudemos ensinar isso a ela. E ela fez um pedido. Deus, eu quero um marido, né? Algumas características. Eu quero um marido alto, porque eu gosto de usar salto. E quando eu usar salto, eu não quero mais ficar alto que ele. Eu quero de olhos verdes, que seja inteligente, que seja bonito. Queridos, Deus respondeu do jeito que ela pediu. Então, aqui é uma palavra para os solteiros, né? Ora, peça para Deus. Mas assim, faz uma listinha. Ó. Deus, eu quero assim, 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 assim. E Deus vai responder as suas orações. Amém, queridos? Porque Deus é fiel e Ele responde as nossas orações. Amém, queridos? Amém. Então, vamos lá, né? Vamos para a palavra, né? Eu queria, antes de introduzir, eu gostaria de ler um versículo que hoje de manhã não li, mas eu gostaria de ler nesse momento. Que diz lá em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querido, feche seus olhos, eu gostaria de fazer uma oração agora. Pai, no nome de Jesus, Pai, a tua palavra é a verdade, Pai. Pai, essa promessa que o Senhor fez a Abraão, Senhor Deus, tem nos alcançado, Pai. Pai, se não alcançou aqui alguém ainda, Pai, que essa noite, Pai, essa família aqui representada possa experimentar as bênçãos, Pai, que o Senhor derramou, que o Senhor profetizou sobre a vida de Abraão. Que em ti serão abençoadas todas as nações da terra, Pai. Pai, eu quero te agradecer nessa noite, porque essa palavra tem se cumprido na minha vida e na minha casa, Pai, que possa alcançar cada família aqui representada, Pai, nessa noite aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Nós estamos no mês da família, né? E quem sabe você vai falar, principalmente para os jovens aqui, mas pastor, você vai falar da sua família, você já é casado, você já é até avô, mas se prepara, jovem, que Deus vai falar com você também nessa noite, amém? Nós estamos no mês da família, né? Palavras poderosas têm sido ministradas, eu creio que tem sido ministrada aqui, tem sido ministrada em Londrina, nas igrejas aliançadas, que todos nós estamos no mesmo tema, né? O tema da família. E temos visto, Senhor, que esse é um tema que precisa ser pregado nesses dias, porque as famílias têm sido confrontadas. Quantos creem que as famílias têm sido confrontadas nesses dias? Né? Ideologias que têm sido pregadas, homens de influência, né, na televisão falando que mas a família não é bem assim, existe vários tipos de família. Não, querido, nós cremos que existe apenas um tipo de família, que Deus estabeleceu, um homem, uma mulher e seus filhos. Essa é a família, esse é o projeto de Deus para a igreja, para a terra. Então, assim, as famílias têm sido muito bombardeadas nesses dias. E nós precisamos voltar para a palavra, precisamos compreender aquilo que Deus tem para nós como família. E Deus tem usado a igreja nesses dias para trazer essa palavra, né? Quem sabe o que eu vou ministrar aqui hoje não seja novidade para você, mas se você está aqui hoje, nessa noite, ouvindo isso, Deus quer que você relembre, que você medite sobre isso. É o grande propósito da família, né? Como diz, né, que as famílias têm sido atacadas de todas as maneiras. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma história. Essa história não está na Bíblia, é uma história que ela começou em 1911. Né? Eu fiz as contas hoje de manhã com os irmãos, né? São 114 anos. Há 114 anos atrás começou uma história de um menino, um homem que nasce lá perto de uma cidade chamada Caravelí, lá no interior do Peru, a alguns quilômetros da capital de Lima. Um homem que nasce lá de uma família e toma uma decisão.
Lógico, não tomou a decisão logo que nasceu, mas na sua juventude, né, nos seus 20 e poucos anos, ele toma uma decisão de mudar a sua vida. Mas, pastor, o que tem a ver isso? O que é isso? Esse homem que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite é meu avô. Seu nome era Segundo Valdivieso Valde. E não é porque ele era o segundo filho, não, é porque realmente o nome dele era Segundo. Segundo Valdivieso Valde. E meu nome, eu carrego com muito orgulho o sobrenome dele. Meu nome, na realidade, é Moacir Valdivieso Rocha. Mas eu assumi o Rocha, né, nome que eu sempre me identifiquei com esse nome, que veio do meu pai. Por isso que eu acabei usando. E muitas pessoas me conhecem como Rocha, mas podem me chamar de qualquer nome, não tem problema nenhum. E essa história, então, começa lá no interior de Lima, no Peru. E em outubro, agora, em outubro do ano passado, nós temos lá na INA Londrina, né, o INA College, não sei se vocês conhecem, que nós temos lá uma escola. É para todas as idades, mas tem muitos jovens lá, e no final do ano sempre tem as viagens missionárias, né? E o ano passado, uma das viagens missionárias, eles iam para o Peru. Então, uma equipe foi para Cracolândia, outra equipe foi para o Peru, e outra, se não me engano, foi para João Pessoa. E eu falei, puxa, eu tinha tanta vontade de conhecer o Peru, né, a terra do meu avô, da onde que ele veio. Eu falei com os pastores na época, falei, pastor, posso ir, né, com essa turma aí, com essa turma de jovens aí? Eu falei, poxa, se tiver condições de ir, pode ir. E eu falei lá com o líder da equipe, falei, eu gostaria de ir, de conhecer a terra do meu avô. Ele falou, vamos embora, Rocha, vamos embora. E aí eu tive a oportunidade de ir lá, no final de outubro, e ficar lá com esses jovens, fizemos trabalho missionário lá, para mim foi muito impactante. Primeiro, por conhecer a terra do meu avô. E segundo, né, por estar lá como igreja, servindo a igreja local. Nós fizemos trabalho missionário lá, servimos escolas, servimos alguns lugares lá. E um dia o pastor lá, né, o líder, né, da nossa equipe, falou, Rocha, prepara uma palavra que você vai pregar aqui. E eu falei, tá bom, algo no meu coração, alguma coisa assim eu tinha preparado. Ele falou, você vai pregar para os homens aqui. E eu ministrei uma palavra lá para os homens. E depois ele voltou, Rocha, agora você vai pregar numa igreja. Eu falei, mas eu vim preparado com uma palavra só. Eu falei, não, agora é para você ir pregar numa igreja. Aqui em Lima mesmo, na capital, uma igrejinha pequena. E eu fui lá pregar essa palavra. E interessante que era uma igreja até pequena, né, em relação à nossa, lá em Londrina, mas era uma igreja assim, bem parecida com a de vocês. Aqui uma igreja pequena, aconchegante, com muita gente bonita. É assim como essa igreja, né? Eu falei, olha que igreja linda, quanta gente bonita nessa igreja aqui, né? E eu pude compartilhar o meu testemunho, o testemunho do meu avô, da história de vida dele, né, da trajetória, né, da decisão que ele tomou. E foi tão lindo assim que no final do culto, eu fiz um apelo e uma mulher entregou a vida dela para Jesus. E o que eu ministrei lá, quando eu fui convidado, né, pelo pastor Diego para ministrar aqui, eu falei, vou preparar uma palavra. E eu falo assim, que Deus ele tem um mimo por mim. A minha esposa fica até com uma certa inveja de mim, né? Porque Deus fala muito comigo em sonhos, né? E eu estava assim, começando a me preparar para a palavra, e Deus falou comigo em sonho. Você vai pregar aquilo que você pregou lá no Peru. E a minha esposa ela não tinha ouvido essa palavra, embora ela conheça a minha história, né? 33 anos, tem que conhecer um pouco da minha história, né? Mas ela nunca viu eu pregar sobre isso. Então, a mesma palavra que eu preguei lá, eu vou compartilhar aqui nessa noite. Mas o que me chamou a atenção foi que o tema dessa palavra, né, que é o mesmo que eu gostaria de compartilhar hoje, chama-se o poder da decisão. O poder da decisão. E que lá no final do culto, essa mulher, eu lembro que era uma jovem senhora que estava com o neném no colo, ela entregou a vida dela para Jesus. E eu fiquei tão feliz, queridos, mas tão feliz. Falei, puxa, Deus me trouxe de tão longe, né, 3, 4 mil quilômetros, para pregar uma palavra, e uma vida entregou a vida dela para Jesus. Falei, valeu a pena. Falei, eu acredito que eu nunca mais vou ver essa mulher. Acho que se eu ver ela na rua, não tem como, eu acho assim, é impossível. Mas eu sei que a semente foi plantada no coração daquela mulher, e a trajetória da vida dela mudou, por causa de uma decisão que ela tomou. Então o que eu gostaria de deixar com vocês nessa noite, chama-se o poder da decisão. Queridos, todos nós somos norteados por decisões. Se você está aqui nessa noite, porque você tomou a decisão de vir aqui à noite, amém? Eu falo assim, quando de manhã, quando nós acordamos, nós precisamos tomar a decisão, se nós vamos sair da cama ou não. Mas eu não tomei nenhuma decisão. Ou melhor, você tomou sim uma decisão. Você tomou a decisão de não sair da cama.
Então, assim, a nossa vida ela é norteada por decisões. E agora, nós precisamos saber, nesses dias, temos tomado decisões corretas? Ou temos tomado decisões que têm nos levado para lugares que não é o propósito de Deus? Né? Uma decisão que você pode tomar hoje, ela vai mudar a sua vida amanhã. E não só a sua vida, mas quem sabe toda a sua descendência. Quem sabe, não, eu tenho certeza que decisões que você tomar hoje pode mudar toda a sua descendência. Né? O desejo não muda nada, mas a decisão pode mudar tudo. Muitas vezes eu vejo, nossa, eu tenho o desejo de mudar, né? Eu tenho o desejo de ir para a academia. Mas se você não tomar a decisão de ir para a academia, você não vai mudar, querido. Aí eu tenho o desejo de parar de fazer isso. Mas se você não tomar a decisão, só o desejo não resolve. Então nossa vida ela é norteada por decisões. Como eu falei, eu decido amar a minha esposa. Queridos, quando eu falei para vocês, né, quando na minha processo de conversão, né, isso já era convertido, nossa, ainda naquelas brigas de recém-casado, né, com crianças pequenas, toda aquela confusão. Um dia eu cheguei para o meu ex-pastor da outra igreja que eu congregava, falei, pastor, eu acho que não era a propósito eu ter casado com a Cristina. Ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, ó, se não era, agora virou. Agora virou propósito. Quem sabe Deus está falando com você nessa noite. Ai, Deus, será que era propósito ter casado com essa pessoa que está do meu lado? Quero falar para você, querido, se não era a propósito, agora virou. Virou propósito. Amém, queridos? Então você precisa decidir. Aí eu falei, mas pastor, a minha esposa ela é muito chata. A minha esposa ela é assim, ela é assim, ela é assim. E ele pegou, né, ministrou meu coração. E aquele dia eu tomei a decisão de amar a minha esposa, independente se ela fosse mudar ou não. E por causa dessa decisão de amar ela, então, ela começou a mudar. Ou melhor, antes dela começar a mudar, eu comecei a mudar, porque Deus começou a mudar meu coração. Então, nós precisamos tomar decisões. Amém, queridos? Então, eu preciso decidir perdoar. Eu não vou falar hoje sobre perdão, mas quem sabe a sua vida, você está travado, a sua vida não está fluindo, porque você não consegue perdoar. Querido, você precisa decidir perdoar. Perdoar não é ressentimento. Eu preciso sentir para mim poder perdoar. Não, querido, você precisa decidir. Eu perdoo em nome de Jesus. Vai demorar, às vezes, um tempo. Vai ficar uma machucadura. Eu não sei o que fizeram para você. Eu passei situações na minha vida que eu demorei meses, anos para cicatrizar a machucadura. Mas eu decidi perdoar aquele dia. E hoje tem situações na minha vida que eu olho, é como se fosse uma cicatriz. Eu olho para a cicatriz, ela está lá, eu lembro quando machucou, eu lembro quando eu cortei, mas ela está curada. Eu posso lá cutucar lá a cicatriz lá e ela não dói mais. Ela cicatrizou. Isso é o perdão. Eu preciso decidir perdão. E eu faço uma pergunta para você essa noite. Aonde as suas decisões têm te levado? Queridos, é normal nós tomarmos decisões erradas. É normal. Puxa, mas como que eu fui fazer isso? Meu Deus do céu. Queridos, quantas decisões erradas eu tomei na minha vida? Decisões que me levaram a ter prejuízos assim. Queridos, 10 anos de casados, finanças, né, guardando dinheiro, comprando um carrinho aqui, estava indo crescendo, de repente eu tomei uma decisão errada que eu perdi tudo. Perdi casa, perdi carro, quase perdi o casamento, por uma decisão errada que eu tomei. E é normal, queridos, muitos de nós tomamos decisões erradas. Se nós olharmos na Bíblia, quantos homens de Deus tomaram decisões erradas? Adão, por exemplo, tomou a decisão errada de morder o fruto, lá de comer o fruto que Eva ofereceu. Ele poderia ter rejeitado, mas ele tomou a decisão errada. Comeu aquilo que não era para comer. Judas poderia ter evitado ter traído Jesus, mas ele tomou uma decisão errada e acabou traindo Jesus. Jonas, olha Jonas, quando Deus tinha dado uma orientação clara para ele, olha, faça isso, e ele deliberadamente tomou a decisão errada. Eu falei, que cabeçudo, porque às vezes tomamos decisões porque assim, mas será que é para fazer, será que é de Deus ou não? E a gente acaba tomando decisões erradas. Mas no caso de Jonas, ele foi claro, olha, não é para você fazer isso, e ele tomou a decisão completamente errada. O filho pródigo, né, decidiu ir embora e gastar toda a sua herança. Decisões erradas. Davi,
Um homem segundo o coração de Deus. Meu Deus, quando eu vejo a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, como que ele foi aprontar aquela? Foi adulterar e ainda, além de adúltero, assassino. Mas ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Queridos, o que eu aprendo com isso? Que mesmo que nós tomamos decisões erradas, Deus está disposto a nos perdoar. Deus está disposto a corrigir a nossa trajetória. Amém, queridos? Por outro lado, também nós precisamos compreender que na Bíblia existem muitos exemplos de homens que tomaram decisões corretas. Abraão, como eu acabei de ler aqui, ele tomou a decisão correta. Deus falou para ele: sai da tua casa, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Embora é verdade que ele não fez 100% como Deus mandou, mas ele acabou levando o sobrinho dele, que deu dor de cabeça para ele lá na frente, mas ele obedeceu, tomou uma decisão correta. José, o esposo de Maria, alertado nos sonhos, que era para ele ir para um lugar: olha, vai para lá que vão tentar te matar, vai para lá. E ele obedeceu, tomou decisões corretas que salvou não só a vida dele, como de Maria, como de Jesus. José do Egito, tomou decisões corretas quando foi, dentre várias decisões corretas que ele teve, a decisão de sair correndo quando ele foi assediado pela esposa do faraó. Decisões corretas. E eu quero falar desse homem, esse homem que tomou a decisão de ir lá, não foi em 1911, mas por volta de 1930, ele toma a decisão então de sair lá do Peru. E aí eu quero contar um pouco da história. Essa história não está na Bíblia, mas caberia muito bem num livro da Bíblia essa história. Porque, então, nesse meu avô, tinha uma irmã que era casada com um inglês, e esse inglês fazia parte da Companhia de Terras do Norte do Paraná. Quem estuda história sabe que essa companhia foi aqui, desbravou toda essa região norte do Paraná, principalmente a região de Londrina. Vieram desmatar onde nasceu a cidade de Londrina, por isso o nome Londrina, de Londres, em homenagem a Londres, dos ingleses que vieram. E essa irmã do meu avô, ela era casada com um inglês. Até 8h30, né? O horário aqui. Eu falo assim, o horário aqui passa em 5. Aula de história. E ela então manda uma carta para ele e fala: olha, você precisa conhecer o Brasil, aqui é muito lindo, aqui tudo que você planta dá, a terra aqui é frutífera. E aí ele pega, então, toma essa decisão de sair de lá da sua terra, vem de navio para o Brasil. Ele contava a história para mim, praticamente 50 dias no navio, ele conheceu toda a costa do Brasil, lá do Nordeste. Você imagina um navio naquela época, parando todos os portos, e ele, 50 dias... E ele chega então no Porto de Santos, e de Santos ele vem para cá, não lembro se ele veio de trem, mas ele acabou chegando aqui em Londrina. E quando ele chega aqui, conhece a terra, ele fica apaixonado. E um dia eu falei assim, mas por que ele viu de tão bonito aqui que acabou ficando aqui? Porque ele nunca mais voltou para a terra dele. E aí em outubro do ano passado, quando eu fui para o Peru, eu entendi. Eu falei, agora eu entendi porque meu avô foi para Londrina e nunca mais voltou. Queridos, a terra lá no Peru... A gente fala Lima, a cidade bonita, parece uma São Paulo, mas da onde ele veio, do vilarejo onde ele veio, é uma terra árida, seca, não tem vida, não tem árvore. É assim um clima, olha, horrível. E aí o meu avô vem para cá, vê essa terra que tudo que planta dando já, ele se apaixona por aqui, ele fica aqui então. Ele conhece, e essa chácara, ele acaba ganhando essa chácara, porque aqui naquela época estavam se dando terras, E ele então ganha essa terra onde é a rodoviária de Londrina hoje. Toda aquela parte lá, rodoviária, onde é o shopping lá, ele ganhou aquela chácara da irmã dele. E ele então fica lá, conhece a minha avó. A minha avó vem da descendência de espanhol. A mãe dela, a minha bisavó, que eu não cheguei a conhecer, embora eu vi fotos que ela chegou a pegar eu no colo. Ela vem da Espanha num navio, e nesse navio todos os irmãos dela morrem. Porque eles estavam fugindo da Espanha por causa de uma gripe que devastou a Europa, e eles então fogem para o Brasil, mas no meio da viagem ela perde todos os seus irmãos, e apenas a minha bisavó sobrevive. E ela chega ao Brasil, então depois a minha avó nasce, e essa minha avó então conhece o meu avô, eles se casam, eles têm 4 filhos, e aí por uma situação de engano, ele foi ludibriado. Você imagina um estrangeiro aqui no Brasil, mal sabia falar português, ele foi enganado por uns homens, e ele perde todas essas terras.
Ele acaba assinando um papel que era uma procuração, e essa pessoa acaba enganando ele, ele perde toda essa terra. E ele fica com um terreno, bem no centro mesmo, onde é a rodoviária. E aí, queridos, ao lado da casa dele começa a se construir, começa assim a aparecer algumas construções que acabam se tornando casas de prostituição. Não sei se alguém conhece essa história, mas Londrina foi conhecida no Brasil todo como uma das maiores e mais famosas casas de prostituição do Brasil. Dizem, não tenho certeza, que o aeroporto de Londrina foi construído naquela época para receber políticos e empresários que vinham do Brasil todo para se prostituírem nessas casas que tinham ao lado da casa dos meus avós. Eram prostíbulos famosos. Londrina também foi conhecida como capital mundial do café, então vinham muitos empresários fazer negócios em Londrina, entre aspas, e também para se prostituírem. E essas casas de prostituição, muitas mulheres, e uma dessas mulheres começaram a ter filhos. E aí os meus avós, por necessidade financeira, principalmente a minha avó, ela começa a trabalhar para elas, de lavar a roupa delas, lavar roupa de cama. E isso foi o meio de sustento. E ela começou a fazer isso. E algumas dessas mulheres da prostituição, umas acabaram tendo filhos lá, e um desses filhos dessas prostitutas, quando chegava o conselho tutelar da época, não sei se o nome era esse, mas chegava lá o pessoal, o que essas mulheres faziam? Elas jogavam as crianças por cima do muro, para a casa da minha avó, para minha avó cuidar das crianças, enquanto a polícia estava lá, enquanto os conselhos tutelares estavam lá. E minha avó, então, acaba se apegando a uma dessas crianças, um desses meninos. Minha avó meus avós já tinham 4 filhos, e eles começam a cuidar dessa criança, desse menino. E esse menino começa a crescer, já pequeno, aí a mãe dele resolve ir embora para São Paulo e leva ele embora. Chega em São Paulo, ele fica doente, ele fala, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. E já seria a minha avó. Então essa mulher traz esse menino de volta, e ela então deixa com a minha avó, e volta para São Paulo para nunca mais eles se reencontrar. Melhor, eles se reencontraram depois de 30, 40 anos. Mas aí então a minha avó meus avós assumem então esse menino como filho, adotam esse menino e acaba se tornando filho deles. Queridos, vou caminhar um pouquinho mais para a história. Quem sabe você fala, meu Deus, onde que o pastor Rocha vai chegar com essa história? Queridos, nessa época, então, começa a acontecer algo. Decisões que eles começam a tomar, que vai mudar toda a trajetória, não só deles, mas de toda a família. Primeira decisão que o Espírito Santo me mostrou hoje de manhã, que eu estava quase passando batido, e eu falei, meu Deus, o ponto principal. A minha avó, ela é convidada para uma célula. Naquela época não se falava célula, né? Mas pelo que eu entendi, ela testemunhando que um dia, uma reunião de oração numa casa de uma mulher, convidam a minha avó, e lá eles fazem um apelo. E a minha avó fala assim, eu não sei o que aconteceu, quando eu vi eu estava no meio, entregando a minha vida para Jesus. Queridos, eu não sei a data específica, mas eu acredito que seja mais de 50, 60 anos atrás. Então minha avó toma a decisão por Jesus naquele dia. E ela então chega em casa e fala para meu avô, olha, a partir de hoje eu sou de Jesus, a partir de hoje eu sou crente. E meu avô fala assim para ela, então você não vai nem dormir mais comigo. E ela falou, tá bom, não tem problema, mas eu não vou largar Jesus. Jesus entrou no meu coração e eu vou seguir esse Jesus. Então, queridos, a primeira coisa que eu quero deixar para vocês aqui, uma decisão que a minha avó tomou há mais de 50 anos atrás, não mudou apenas a história dela, mudou toda a trajetória da nossa família. Porque assim como ela tomou essa decisão, logo depois, minha mãe, os outros tios, todos tomaram a decisão por Jesus. E esse menino adotivo, ele ainda não tinha experimentado Jesus na vida dele. E o interessante é que a minha avó, virou uma crente fervorosa mesmo. Ela orou muito por esse filho. Eu não sei o sentimento, só quem é pai de filho adotivo, ou quem é filho adotivo, sabe o sentimento que eu estou falando. Os meus avós, eles tinham um amor muito grande por esse filho. E minha avó orava para que esse menino tivesse uma experiência com Deus, e ela orava muito por ele. Quando ele estava deitado, ela botava a mão na cabeça dele e orava por ele, e ele colocava o travesseiro na cabeça e falava, eu não quero ouvir, não quero saber de nada. E ela falou, você não vai ouvir, mas eu vou orar.
Vou orar. E ela orou. Orou. Queridos, a minha avó partiu sem ver a conversão dele. Mas uma semente foi plantada no coração daquele homem. E como eu falei para vocês, a decisão da minha avó mudou não só a trajetória dela, mas mudou toda a trajetória da nossa família. E aí, queridos, vamos caminhar mais um pouquinho. Aí esse menino, esse jovem, na realidade o outro meu tio, né, o tio legítimo, posso dizer assim, em Londrina ele abre uma empresa, um chaveiro lá em Londrina. Foi nos pioneiros de chaveiro lá em Londrina. E então esse outro meu tio adotivo também começa a trabalhar com ele. E logo depois, na minha adolescência, eu também, já com uns 16 para 17 anos, também vou trabalhar com eles de chaveiro. Na nossa família, a maioria, todos os primos hoje, praticamente, na verdade que todos, a não ser eu, que eu não sou mais chaveiro, né? Hoje nós temos uma outra empresa, eu e minha esposa, nós temos uma empresa, uma fábrica de carimbos lá em Londrina. Hoje eu não trabalho mais como chaveiro, mas eu trabalhei 33 anos como chaveiro. Eu falo assim, se você quer ser um homem abençoado, anda comigo que as portas vão se abrir para você, amém? Eu falei, graças a Deus eu não fui para o mundo do crime, porque assim, gente, eu sabia abrir carro, fazer ligação direta, abrir cofre, abrir porta. Eu abro porta com um grampo de cabelo, para vocês terem uma ideia. É perigoso. Mas em 2000 eu deixei a profissão de chaveiro e estou hoje trabalhando com a minha esposa, com as minhas filhas, uma fábrica de carimbo. Só um parênteses aqui, queridos. Eu estou 24 horas ao lado dessa mulher de Deus. Queridos, é muita graça de Deus. Né? A gente trabalha junto, ministério junto. Onde um está, o outro está junto. Então, assim, a nossa mesa de trabalho assim, é 1 metro um do outro. Assim. Então, assim, é muita graça de Deus. Não é fácil trabalhar com a esposa. E não só com a esposa, eu também trabalho com as 2 filhas junto. Então, assim, eu sou voto vencido, não adianta. Né? Eu sou a minoria mesmo, então eu tenho que me submeter e ficar quieto, é melhor. Mas é uma benção trabalhar com a família, né? É uma mulher de Deus. Eu falo para ela, se eu estou aqui hoje, graças à oração da minha esposa. Né? Porque, assim, eu falo assim, você fica orando para Deus e fica arrumando serviço para mim, né? Podia estar lá em casa, domingão, lá hoje, assistindo lá uma Record TV, lá, né? Mas não, ela orou, falou, não, Deus usa o meu marido, eu quero ver um grande homem de Deus. E Deus ouviu a oração dela. E hoje eu estou aqui. Mas voltando ao assunto, né? Voltando aqui. Então, vou trabalhar de chaveiro, trabalhar com esse tio, o adotivo. Ele me ensina a profissão e através da vida dele eu conheço a minha esposa. Olha só como que o mundo vai, como que vai acontecendo as coisas, né? Eu trabalhava no chaveiro junto com esse meu tio e a pastora Cris trabalhava 2 lojas do lado. Um dia ela passa na frente da loja com uma mobilete. Acho que a galera mais nova acho que nem sabe o que é mobilete, né? Os mais antigos sabem, né? As motinhas. E a moto pifa bem na frente da loja, bem na frente do chaveiro. E meu tio fala assim, vai lá ajudar ela. E eu falo, de jeito nenhum. Vai lá ajudar ela, rapaz, vai lá, se oferece para ajudar. Eu, não vou não. E acabei indo. Eu cheguei, tudo tímido, tá precisando de ajuda. Aí lá, minha mobilete não quer pegar. Eu falei, posso tentar ajudar? Montei na mobiletinha, pedalei, não pegou aquele troço lá. E ela montou de novo, deixa eu pedalar aqui. Ela pedalou, que o negócio pegou, ela acelerou e foi embora. Sumiu. Aí no outro dia ela passou de novo lá. Daí ela passou, vim te agradecer, obrigado. Que a motinha estava afogada, não sei o quê. Agradecer nada, ela voltou lá para me ver, né? Ficou interessada. E aí que nós começamos. Ela passava lá, sorrisinho daqui, sorrisinho de lá. E esse meu tio falou assim, convida ela para almoçar com você. E eu, não, tio, se você convidar ela, eu pago o almoço de vocês. Eu falei, opa, beleza. Aí convidei ela para almoçar. Você não quer almoçar comigo? Tá. Vou, tal. E realmente meu tio me abençoou depois. E aí a gente começou a namorar. Foi assim a nossa história de namoro. Quem sabe outro dia, outra oportunidade, eu conto um pouco mais sobre o nosso namoro. Um namoro turbulento, um namoro sem Jesus. E eu falo que quando nós casamos, né? Hoje estava compartilhando um pouco com o pastor Diego da nossa trajetória de namoro, né? Com 20 anos, eu já querendo casar. Melhor não, ela querendo casar, eu com 20, ela com 18 anos. Não, vamos casar. E meus pais não vão deixar de jeito nenhum. E fui enrolando. Consegui enrolar mais 2 anos. Casei com 22 anos, ela com 20. Mas foi assim. E quando nós casamos, queridos, nós não nos amávamos. Eu falei isso hoje de manhã, né? Nós tínhamos um sentimento um pelo outro que não era amor. O sentimento que a pastora Cris tinha por mim era um sentimento de falta de paternidade. Ela viu em mim um pai que ela queria ter tido.
Porque eu era, amoroso, né? Ouvia ela, gostava de estar junto com ela, gostava de conversar com ela, a gente passeava bastante. E ela viu em mim um pai que ela não teve. E eu não amava ela porque eu tinha dó dela. Do lar, do tanto sofrimento que eu vi na vida dela. E quando ela falava de casar, eu falava, puxa, até tentei largar dela. Falei, acho que não vai dar, não vai rolar. Nós até brigamos, larguei, mas ela chorou e volta. Aí eu fiquei com dó, acabei voltando. E aí a gente acabou casando. Mas, queridos, não era amor. A gente já conversou sobre isso, já foi restaurado. E nós casamos por causa desses sentimentos. Por quê, queridos? Porque nós só entendemos o que é amor quando Cristo entrou na nossa vida. Quando Jesus entrou na nossa vida e nós podemos entender o que é verdadeiramente o amor. E aí nós podemos olhar um para o outro e falar assim, hoje eu te amo. Para poder olhar nos meus olhos e falar assim, hoje eu te amo, porque o amor de Cristo me alcançou. Então, queridos, eu posso falar com todas as letras, que as pessoas que estão juntas hoje, se não tem Cristo, pode ter paixão, pode ter admiração, pode ter qualquer outro sentimento. Mas eu tenho minha dúvida se realmente é amor. Porque o amor, segundo a palavra de Deus, o amor ele é sacrificial. Eu não caso, querido, às vezes eu já ministrei alguns casamentos que eu falo assim, você não pode casar para ser feliz, você precisa casar porque você é feliz. Você precisa casar, olha, eu estou feliz, eu quero fazer a outra pessoa feliz. E não esperar a sua felicidade na outra pessoa, porque a outra pessoa ela não vai suprir a felicidade que você está precisando. Porque a nossa felicidade só está em Cristo, só está em Jesus. Ele nos preenche, Ele preenche o nosso coração. E nós aprendemos isso às duras penas, depois de muito sofrimento. Quando nós compreendemos o papel de Jesus no casamento, o papel de Jesus no relacionamento. Então, se você é jovem, pega essa palavra para você. Não pense que o seu cônjuge vai te fazer feliz. É Jesus que te faz feliz. Amém, queridos? E para os casados, né? Quem sabe hoje é dia de você rever o seu casamento, quem sabe hoje é dia de você rever seus sentimentos. Mas, pastor, já estou junto há 30 anos, há 40 anos, há 20 anos, não tem problema. Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra hoje, para você realinhar seu casamento. Amém, queridos? Amém? Então, voltando aqui para a história. Então, aí, depois de 1 ano e pouco de casar, nós casamos. 1 ano e meio, mais ou menos, depois, ficamos grávidos da nossa primeira filha. E aí a pastora Cris fala, olha, nosso filho vai nascer e como que nós vamos criar o nosso filho? Nós não sabemos criar, eu acho que nós precisamos ir para uma igreja. E eu falei, vamos para a minha igreja. Ela, mas qual a sua igreja? 5 anos junto, eu nunca falei da minha igreja para ela. Sem vergonha, crente sem vergonha. Achava que era crente. Se eu tivesse morrido naquela época, eu tinha ido para o inferno. Eu falei, vamos para a minha igreja. A igreja onde eu nasci. A igreja onde o meu avô me levava. Olha a importância do legado. Não foi meus pais que levaram eu para a igreja, foi meu avô. Esse mesmo avô peruano marcou meu coração, que ele me levava quando eu era criança. 9, 10 anos, eu lembro que eu ia a pé com ele na igreja. E aí eu falava assim, quando eu comecei a entender essa questão de legado, né? Mas Deus, mas o Senhor pulou uma geração e os meus pais, como é que ficam? Meus avós são convertidos, os meus pais não. E aí o Senhor me alcança eu, a pastora Cris. Mas Deus, Ele não falha nas suas promessas. Amém, queridos? Meu pai, quando completou 60 anos, eu tive o privilégio de evangelizar ele e entregar a vida dele para Jesus. Deus, Ele não falha. Deus não pula gerações. Se Ele tem uma promessa para a sua família, Ele vai alcançar. Mesmo que mais Deus, meu pai ainda não é convertido, minha mãe não é convertida, não tem problema. Se você é o primeiro da sua família, como a pastora aqui me lembrou hoje à tarde, o preço é muito alto de quando uma pessoa da família se converte. A pressão sobre a vida da pastora Cris, quando ela se converteu, foi muito grande. Ela foi a primeira da família a entregar a vida para Jesus. Ela foi a primeira da família a quebrar maldições. Ela foi a primeira da família a enfrentar, a quebrar maldições, a mudar as atitudes. Então, isso sim, há um peso naqueles que são o primeiro a quebrar esses ciclos de maldição na sua família. E a pastora Cris, ela tomou essa decisão correta. Queridos, então, voltando para a história,
Nós então nos convertemos nessa época, 93, 94 mais ou menos, e então eu acabo me afastando desse tio. É ele com um chaveiro e eu acabo montando um outro chaveiro. Mesmo trabalhando na mesma profissão, nós acabamos nos afastando, porque havia uma resistência, ele era contra, ele não gostava de crente. Então nós nos afastamos, ficando muitos anos afastados, mesmo trabalhando na mesma profissão. E aí, queridos, exatamente, mais ou menos, né, uns 2 anos atrás, eu recebo uma ligação da minha tia, né, a esposa dele, e fala: o seu tio sofreu um infarto, ele está no hospital. Ele está muito mal. Gostaria que você orasse por ele. E nós oramos por ele, fomos saber da situação. Ele, com o físico bom, correndo, ele corria com uma turma de manhã, 6 horas da manhã, estava correndo aquele dia junto com uma turma, teve um mal súbito, caiu de cara no chão, quebrou o nariz, quebrou dentes, foi para o hospital. Mas Deus estava preparando algo, queridos, porque eu já pude ver um milagre nessa situação, porque na equipe que estava correndo com ele já tinha uma médica. E assim que ele caiu, ela já começou a fazer os primeiros atendimentos. Começou a fazer massagem cardíaca nele, até chegar a ambulância. Aí a ambulância chega, olham a situação dele e falam: olha, a situação dele é grave, vamos levar para o hospital. Leva ele para o hospital. Médicos atendem ele. Aí o médico chama a minha tia e fala: olha, a situação dele é grave. Ele ficou mais ou menos 4 minutos sem oxigênio no cérebro. Ele pode ter sequelas. Se voltar, ele vai ficar com sequelas. E a família orando por ele. Queridos, Deus fez um milagre. Ele sai do hospital sem nenhuma sequela. Nenhuma sequela. Perfeito. Faz lá um procedimento, lá desentope as veias lá. E o médico fala assim: ó, você é um milagre. E aí, então, um dia ele me chama, ele me liga, falou: Rocha, quero falar com você. Então, eu tenho umas dúvidas. Eu falei: vamos conversar, tio. Mas eu quero conversar com você lá na casa da sua mãe, que era a irmã dele, né? Eu falei: vamos lá. Ele me chamou lá e falei: tio, como é que você está? Né? Ele com a cara inchada um pouco ainda, os dentes inchados. Ele falou: olha, eu tive um sonho enquanto eu estava no hospital lá, e eu quero que você me explique que sonho é esse. Eu falei: que sonho? Quase está dando de José, né? Interpretando sonhos. Ele falou o seguinte: olha, eu fui para o céu. Eu lembro que quando eu morri, eu morri. Eu cheguei num lugar, as portas se abriram e eu entrei. Eu vi 4 pessoas sentadas lá, sorrindo, me esperando. Quem eram essas pessoas? Ele falou: era o seu pai. Meu pai já tinha falecido. Era o outro meu tio, que era irmão dele, e os meus avós. 4 pessoas lá esperando ele. Mas ele falou: mas eu senti falta de uma pessoa. Eu falei: quem? Foi a tia, uma outra tia. Ele falou: o que me chamou a atenção é que esses 4, eles eram da igreja, né? Eu falei: eram da igreja, eram cristãos e tal. Ele falou: e a tia não? Eu falei: a tia não era da igreja. A tia era de uma outra religião aí. Eu falei: era de uma outra religião. Ele falou: por quê? E aí eu pude apresentar Jesus para ele, como Jesus sendo a única fonte de salvação. Pude falar de Jesus para ele. E naquele dia, ele entrega a vida dele para Jesus. Na casa da minha mãe. Minha mãe reafirma a aliança dela com Deus. E meu tio, então, entrega a vida dele para Jesus. Isso, queridos, 2 anos atrás, praticamente. E aí, então, ele começa uma vida cristã. Ele começa uma caminhada. E eu falo assim: as promessas de Deus se cumprindo. Mesmo que minha avó não viu. Mas Deus é fiel. E Deus trouxe salvação para a vida dele. Queridos, o que mais me chama a atenção, ainda tem mais. O Espírito Santo falando de novo aí. A foto dele é essa aí. Esse é meu tio, que foi meu mentor na questão profissional, né? Me ensinou a fazer chave. E hoje está aí. Eu tive o privilégio de, 1 ano e meio atrás, batizar ele. Ele e a sua esposa, lá na igreja. E hoje um homem que ele me autorizou a falar isso, né? Eu falei: tio, posso contar seu testemunho? Ele falou: pode. O filho de uma prostituta, que nem sabe quem é o pai dele. Hoje ele pertence a uma família, a grande família de Deus. Ele e a sua esposa, né? Que é a minha tia, né? Então, queridos, esse é um testemunho que, assim, é um milagre.
Porque muitas vezes a gente vai falar, vai ministrar, vai comprar. Mas pastor, você não sabe meu passado, você não sabe minha história. Queridos, a história desse homem é tremendo, não tem como falar que Deus não existe. Né? Uma decisão que mudou não só a vida dele, uma decisão lá dos meus avós que mudou a vida dele, dos meus avós, que mudou a vida de todos os filhos, que tem alcançado gerações, que alcançou a minha vida, que alcançou a vida das minhas filhas, que alcançou já a vida das minhas netas. A minha neta, com 3 anos e meio, esses dias atrás, ela já fez a oração e falando: Jesus mora no meu coração. Por uma decisão que os meus avós tomaram lá no passado. Então, queridos, hoje o meu tio, além de ser tio, ele é minha ovelha. Além de tudo, ele é da minha área pastoral. Hoje eu pastorei a vida dele. Né? Participa de uma cela. Hoje ele tem um senso de pertencimento, de uma família. Então, querido, o que eu queria deixar com vocês, quem sabe eu não sei a sua história. Quem sabe você vem de uma família totalmente disfuncional. Quem sabe você é o primeiro que está se convertendo na sua família. Quem sabe você já é de uma linhagem de homens e mulheres que tomaram decisões. Hoje é um dia de você tomar decisões. Decisões corretas que vão mudar não só a sua vida, mas de toda a sua geração. E eu gostaria de fazer de conta que está encerrando, deixar com vocês aqui alguns princípios, de toda essa mensagem que eu compartilhei hoje. São 8 chaves, 8 pensamentos que eu gostaria de deixar com você nessa noite. De todo esse, querido, a minha história ela é muito, o nosso casamento, assim, tem tantas histórias, tantas coisas que Deus fez no nosso casamento. Nós passamos por situações, quebrei financeiramente, passei por necessidade financeira. Nosso casamento, como falei, era para ter sido acabado. Mas Deus tem nos restaurado, porque Deus é fiel e Deus tem uma aliança. Nós temos uma aliança com Deus. Mas eu quero deixar com vocês aqui nessa noite, 8 questões para marcar seu coração. Primeira, não importa de qual família você veio, não coloque desculpas. Mas hoje eu sou assim, por exemplo. Mas eu sou assim por causa dos meus pais. A pastora Cris, ela decidiu mudar a história da vida dela. Ela poderia ter seguido aquilo que os pais dela eram. Um homem bêbado, um amaldiçoador. Mas ela decidiu mudar. E não só ela mudou, que os pais dela também se converteram através da vida dela. Queridos, o que marcou muito a vida da minha esposa é que por várias vezes ela via o pai dela no bar rodeado de homens bêbados. Isso entristecia o coração dela. Mas há mais ou menos 2 anos atrás, quando o pai dela faleceu, todos os pastores da igreja estavam do lado do caixão do pai dela. E Deus falou ao coração daquele dia: está vendo aonde eu te tirei? Por quê? Porque ela honrou o pai dela. Mesmo o pai dela fazendo tudo o que fez, um dia ela liberou perdão para o pai dela. E o pai dela também se converteu. E quando ele faleceu, todos os pastores da igreja estavam lá para honrar a vida dele. Então, queridos, não temos desculpa. Nós temos o poder de tomar decisões que vai mudar a nossa vida. Amém, queridos? A segunda questão, que você faz parte da grande família de Deus. Como eu falei do meu tio, ele poderia ser um homem totalmente, e às vezes ele chegou a compartilhar, gente, como ele deu trabalho para minha avó. Se envolveu com drogas, com prostituição. Mas hoje ele é um homem feliz, a casa dele, a esposa dele são firmados, eles são envolvidos na igreja, eles servem no voluntariado. E agora os filhos deles estão indo no caminho. Hoje um homem que, como eu falei, um filho de uma prostituta, um homem que não sabe quem é o pai dele, hoje os 2 filhos, um já está se formando em advocacia e ele tem uma filha que é médica. São decisões que eles tomaram. E Deus tem mudado a história dele. Terceiro, nosso Deus é um Deus de gerações, queridos. Deus ele não quer apenas nos alcançar, Ele quer alcançar toda a nossa geração. Queridos, eu tenho plena certeza que os meus avós jamais imaginariam o que estaria acontecendo hoje. Nós não conseguimos imaginar o que pode acontecer daqui 20, 30, 40 anos com os nossos descendentes. Mas o que eu posso falar é que Deus abençoa as nossas gerações. A palavra de Deus é fiel. Eu li lá em Gênesis. Deus fala que Ele ia abençoar todas as nossas gerações.
Você precisa crer nisso. Você precisa se posicionar. Você precisa tomar essa decisão. Amém, queridos? Nós não podemos ser egoístas. Mas a decisão é eu que tomo. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Queridos, nós não podemos ser egoístas. Há uma descendência, há uma posteridade esperando uma decisão nossa. Há uma posteridade esperando a sua decisão hoje. Não importa a sua idade. Se você é jovem, se você é adolescente, se você é idoso, hoje você pode tomar a decisão de mudar a sua vida e mudar a vida da sua geração, da sua posteridade. Nós precisamos pensar nisso. Não podemos ser egoístas. Deus tem muito mais para nós. Amém, queridos? Quarto, muitas vezes nós não vamos entender, mas nós precisamos obedecer. O exemplo de Raabe, eu não leio hoje de manhã, mas eu lembrei agora à tarde. Quem foi Raabe? Foi uma prostituta. Mas ela, quando Josué envia lá os espias, e ela ouve, olha, eu ouvi falar de um Deus que está fazendo maravilhas. Olha, se eu ajudar vocês, eu quero ser guardado, não só eu, mas a minha casa. Ela toma uma decisão de obedecer. E Deus, quando todo o exército lá de Israel vem e acaba com tudo, a família dela é preservada. Por quê? Por causa de uma decisão que ela tomou. Uma prostituta. Deus restaurou, não só ela, mas Deus guardou toda a sua família. Talvez ela não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ela obedeceu. E muitas vezes, querido, nós vamos precisar tomar decisões que nós não estamos entendendo. É bem verdade que nós também, mas isso aí não é de Deus. Se não é de Deus, então não toma essa decisão. Mas se é algo de Deus, você não está compreendendo plenamente. Procure então a sua liderança, procure um pastor, procure conselhos, mas não deixe de tomar decisões. Às vezes a gente não vai entender o plano completo, mas nós precisamos agir pela fé, amém, queridos? Tomar decisões que vão mudar toda a nossa posteridade. O sexto, acabei atropelando aqui, né? Não podemos ser egoístas, já acabei falando isso. Sétimo, uma decisão correta muda não só o meu futuro, mas também de toda a minha descendência, como eu também já falei. E o último, que eu creio que é o mais importante. Como é? Os músicos também vêm aqui, pode vir? É igual na igreja. Gostaria de chamar o tecladista aqui para a gente já encerrando. Nós estamos já quase no tempo aqui. Qual decisão Deus está te levando a tomar nesses dias? Qual decisão Deus está te levando a você tomar hoje? E quem sabe você veio aqui nessa noite. Como eu falei, eu não precisei viajar 3, 4 mil quilômetros para trazer essa palavra. Eu viajei 40 quilômetros daqui de Londrina. Mas Deus preparou esse dia de hoje para você tomar decisões. Aquilo que já tem falado ao seu coração. Será? Será que é? Será que eu faço? Mas a principal decisão que eu gostaria de convidar você nessa noite está lá baseado em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Vou pedir para a irmã colocar o slide. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Dá para colocar? Senão... Eu nem avisei ela que eu ia pedir para colocar o slide, né? Peguei de surpresa, mas vamos lá. Deu? Deu? Chegou lá? Beleza. Romanos 10, versículo 9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Queridos, essa história que começou lá em 1911 com meu avô tem alcançado não só a geração, mas tem nos levado a alcançar outras famílias. Eu e a pastora Cris, nós temos um projeto lá na igreja que chama-se Aurora. Esse projeto nós saímos
Às quintas-feiras à noite, nós preparamos um lanche, preparamos um suco, às vezes um refrigerante, e nós saímos na rua à noite para evangelizar essas mulheres, igual essa mãe do meu tio. Mulheres que estão na rua se prostituindo. Queridos, e como nós somos às vezes mais abençoados que elas, porque nós podemos conhecer a história delas e ver como que Deus é misericordioso e como Deus nos ama. Quando nós conhecemos a história dessas mulheres, muitas mulheres abusadas pelos seus pais, abusadas pelos seus maridos, queridos, mulheres casadas que estão lá se prostituindo para ganhar dinheiro, para levar droga para os seus companheiros. Mulheres que estão se prostituindo lá. Esses tempos atrás nós abordamos uma mulher lá, uma moça, 17 anos. Mas querida, você não tem casa, e a sua mãe, seu pai? Minha mãe está aqui na rua de cima se prostituindo também. Mãe e filha se prostituindo. Queridos, mulheres que já foram de igreja, mulheres que já foram de ministérios de louvor, estão lá se prostituindo. E Deus tem nos usado para levar salvação para as mulheres. Então, quando eu falo assim, o testemunho que Deus fez na minha família não tem preço que pague. Deus tem nos usado para restaurar essas mulheres. E você está aqui hoje, ouvindo essa palavra, você não está na rua, você está aqui na casa de Deus. E Deus está te convidando hoje para você tomar a decisão. Que decisão você precisa tomar? Não conheço vocês, conheço muito poucos aqui de vista. Mas a palavra de Deus diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Querido, se você sair aqui dessa noite e você apenas guardou isso no seu coração, apenas esse versículo já valeu a pena. Eu quero te convidar hoje a você tomar a melhor decisão da sua vida, de entregar a sua vida para Cristo. Mas pastor, eu já entreguei minha vida já é de Jesus. Amém, glória a Deus. Mas quem sabe hoje é o dia de você realinhar a sua aliança com Ele. Quem sabe hoje é a noite de você renovar a sua aliança com Ele. Senhor, eu tenho uma aliança com Deus, mas algo ainda que estava emperrando a minha vida. Mas eu creio que o Espírito Santo possa ter falado no seu coração nessa noite. Ou quem sabe você está aqui nessa noite e você nunca fez essa oração, você nunca entregou a sua vida para Jesus. Quem sabe você sempre questionou, mas e se eu entregar minha vida para Jesus? E se agora eu me tornar crente, o que a minha família vai falar? O que o meu esposo, o que a minha esposa vai falar? Queridos, eu dei testemunho aqui de pessoas da minha casa, da minha família, que tomaram decisões. A minha avó, quando ela tomou a decisão, independente do que o meu avô ia falar, anos depois o meu avô toma a decisão, meus tios tomam decisões, meus pais tomaram decisões, e eu e minha casa tomamos essa decisão. Minhas filhas já tomaram essa decisão. Queridos, eu quero te convidar nessa noite a abrir sua boca e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, e mudar não só a trajetória da sua vida, mas de toda a sua posteridade, porque Deus é fiel. Amém? Gostaria de convidar você para ficar em pé enquanto nós vamos cantar essa música. Fale com Deus. Deus está aqui nessa noite, amém? O Espírito Santo está aqui tocando no seu coração, te fazendo um convite. O Espírito Santo ele é cavaleiro, ele não invade, a não ser que você o convide para entrar no seu coração. Deus quer alcançar a nossa família. Aleluia. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. Eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção.
Queridos, eu gostaria de fazer um convite para você que nunca fez essa oração, que quer entregar sua vida para Jesus hoje, que você quer tomar a decisão mais importante da sua vida. Eu gostaria de convidar você a vir aqui na frente. Não tenha vergonha. E nós vamos orar. Eu falei, eu sinto que tem pessoas aqui que precisam tomar essa decisão hoje. E quem sabe você também estava desviado dos caminhos do Senhor. Quem sabe você estava que nem eu, achando que era crente, achando que tinha entregado sua vida para Jesus. E você hoje quer realinhar o seu propósito com Deus. Vem aqui na frente, não tenha vergonha. Um dia eu fiz isso, eu fui à frente, mesmo anos na igreja. Eu fui lá na frente e tomei uma decisão para Cristo. Minha esposa fez isso, minha avó fez isso, meus avós, meus pais fizeram isso. Não tenha vergonha. Em nome de Jesus. Você que já valeu a pena. Tem um jovem que já valeu a pena. Eles vamos orar por ele. Mas eu sinto que tem pessoas aqui que precisam tomar essa decisão. Mas mesmo que você não venha aqui, você pode levantar sua mão onde você estiver. Vamos fazer essa oração todos juntos, amém? Eu sempre que tem apelo na igreja, mesmo há mais de 30 anos convertido, quando tem apelo, eu falo, Senhor, eu entrego minha vida para Ti. Então ore comigo, vamos orar junto. Pai eterno, nessa noite eu confesso que Jesus Cristo de Nazaré é o meu único Senhor e meu Salvador. Pai, nessa noite eu me arrependo dos meus pecados, por todos aqueles que eu cometi, sabendo ou não sabendo. Eu me arrependo de cada um deles. Eu te peço, Senhor, que através dessa minha atitude de fé, o Senhor mude não só a minha vida, mas também de toda a minha posteridade. Pai, eu te peço nessa noite, escreve meu nome no livro da vida e que jamais seja apagado, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz: se confessar com a minha boca e crer no meu coração que Jesus Cristo de Nazaré é o meu único Senhor, e serei salvo. E eu tomo posse da salvação da minha vida nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, querido. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
oração. Ah, Jesus. Coincidentemente, hoje de manhã, na integração, eu estava falando um pouquinho sobre a questão geracional. Como nós, Igreja do Senhor, precisamos ter essa sensibilidade, né, de ler o sinal dos tempos, ler a estação que nós estamos vivendo. Afinal de contas, a promessa de Deus na sua palavra não é apenas para a nossa geração, mas é para a geração também dos nossos filhos, dos nossos netos, para toda a geração que vem depois de cada um de nós. Pare para pensar, e enquanto o pastor Rocha estava ministrando sobre o poder da decisão, eu fiquei pensando exatamente sobre isso. Quem sabe, na história das tuas gerações, seja você, seja esse jovem que corajosamente saiu do seu lugar, veio aqui receber Jesus como seu suficiente Salvador, e que agora ele tem a possibilidade de mudar toda a sua posteridade. E assim somos nós também, assim é você na sua casa. Talvez na sua família você é a única pessoa que é convertido. Talvez na sua família você é a única pessoa que vem à igreja. Não importa. Hoje nós vimos aqui o poder da decisão. Quando você decide mudar a sua vida, você pode não só estar mudando a sua vida, você pode estar mudando toda uma geração. Os seus filhos serão afetados pela decisão que você toma hoje. Os seus netos serão afetados pela decisão que você toma hoje. E é por isso que eu quero louvar o Senhor. Foi uma palavra rema para os nossos corações. Obrigado, pastor Rocha. Obrigado, pastora Cris. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos pastores. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Feche os teus olhos, querido. Obrigado, Jesus, por essa noite tão especial. Agora eu quero profetizar uma semana abençoada, uma semana de vitória sobre a vida do teu povo. Que assim como a palavra que nós recebemos esta noite, possamos ter uma semana de decisões importantes, decisões que vão mudar a nossa vida por completo, a nossa geração. E desde já entregamos todos os nossos desafios em tuas mãos. Clamamos que a bênção, a direção, a graça do Senhor esteja sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, para que possamos sempre tomar as decisões que agradam o Senhor em primeiro lugar. Obrigado por essa noite, pela palavra que nós recebemos dos pastores Rocha e Cris. Assim também nós abençoamos a casa deles, a família, os negócios, declaramos prosperidade e bênção do Senhor sobre eles. Abençoamos também os nossos pastores Davi e Mônica, a igreja Nova Aliança de Londrina, que tem nos abençoado tão grandemente, e nós temos visto os frutos da bênção deles sobre nós. Obrigado, Senhor, nos dê uma semana repleta de vitórias na tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, querido. Dá um abraço quem está ao seu lado. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Vai na bênção.